O professor Jorge Andréa, nos 100 anos dele, eu falei mais uma vez com ele sobre o Medinesp. Conversei com o nosso presidente Gilson, aqui presente, que eu gostaria que o professor Jorge Andréa fizesse a nossa prece de abertura. E o professor Jorge Andréa me chamava de Filipinho. Ele era um jeito muito carinhoso e ele me pegava pelo braço e dizia assim: Filipinho, eu estou pedindo para ficar mais um pouquinho de tempo aqui para participar do Medinesp. Mas eu já estou muito cansado, mas eu não sei se vou conseguir esse tempo. Liguei para o professor Jorge Andréa no dia 31 de janeiro deste ano e marquei um lanche com o professor Jorge Andréa para o dia 3 de fevereiro deste ano. No dia 2 de fevereiro, no dia 1 de fevereiro, eu falei com o Júlio, marquei com o professor, você quer ir lá comigo? Não, você fica à vontade. Marca com ele, vai lá. E ele desencarnou no dia seguinte. Então, tenho certeza da presença dele entre nós. Demos, então, como uma homenagem a ele, quando conseguimos mais uma sala aqui no Rio Centro, uma sala com o nome de Jorge Andréa, exatamente por tudo que ele fez por cada um de nós. Então eu gostaria, nessa homenagem, de convidar então o professor César Reis para fazer essa apresentação. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Naquela tarde, Dona Gildinha, que morava com seu marido, Jorge Andréa, ali no centro de tratamento geriátrico da Aeronáutica, na Ilha do Governador, Dona Gildinha saiu do quarto, que ficava no primeiro andar, e inadvertidamente ela trancou o quarto. Dr. Jorge ficou sozinho lá dentro, e daqui a pouco ele começou a sentir um cheiro estranho. Logo percebeu uma fumaça. Havia um incêndio. Ele era um homem que estava com 94 para 95 anos. Tentou bater na porta, mas o corredor estava vazio, não havia ninguém. Ele disse: eu preciso sair daqui, mas a porta está fechada. Então ele teve uma ideia, uma velha ideia dos militares antigos, e começou a fazer o que nós chamamos uma Teresa. Ou seja, ele começou a reunir lençóis, cobertores, toalhas, ligando uma nas outras. Amarrou isso dentro de uma coisa sólida ali dentro do quarto. Jogou pela janela, 94 para 95 anos. Jogou pela janela a Teresa e começou a descer. Desceu. Quando faltava mais ou menos 1,5 metro para chegar ao chão, a Teresa não resistiu, mas ele caiu. Caiu, levantou, verificou que não tinha nenhum osso quebrado e simplesmente: vou ajudar a apagar o incêndio. Era muito Jorge Andréa. Um homem com 90 e tantos anos, desce por uma janela e vai ajudar a apagar o incêndio. Divaldo Franco nos disse que, na verdade, ele, como sempre, estava amparado pelos benfeitores. E na hora que a Teresa arrebentou, é como se fizesse assim um colinho para ele. E ele desceu em câmera lenta e não quebrou nenhum. Estava ali pronto, disposto a ajudar a acabar com o incêndio. Jorge Andréa. Ele nos contou mais tarde que entrou para a aeronáutica e logo foi colocado no Correio Aéreo Nacional. E numa dessas viagens, tenente ainda, o avião começou a entrar em pane e, com muita dificuldade, o piloto, muito hábil, conseguiu descer. E lá estavam os índios fazendo sua dança ritual. Eles sabiam que estava chegando
uma pessoa especial, e o pajé tinha dito para eles: vai chegar vindo dos céus de maneira extraordinária o pajé branco. E logo, logo, o pajé branco, Jorge Andréa, sentou-se com aquelas pessoas, calmo, sereno e tranquilo, e começou a clinicar. Ele trazia os conhecimentos da medicina da terra, mas respeitava profundamente os conhecimentos da medicina espiritual, da medicina do pajé. E depois de algum tempo de convivência com os índios, tendo alcançado completamente a aceitação dos índios pela sua medicina, ele um dia disse que estava precisando de apoio, porque nós sempre precisamos de apoio. Então o pajé disse: os nossos irmãos vão te apoiar a vida inteira. Muitos anos se passaram, e um dia ele estava numa sessão de desobsessão, já na Bahia, junto com Divaldo Franco. E ali na sessão, os espíritos obsessores disseram que iam infernizar a vida dele, iam passar na casa dele, criar muitos problemas e dificuldades para a família toda dele. É uma família grande, tinha 8 filhos, né? E daqui a pouco as entidades voltaram. Nós não conseguimos entrar, não conseguimos entrar. Existem uns índios ali fora dizendo: nesse tálamo sagrado só entra gente de bem. Jorge Andréa, nesse tálamo sagrado só entra gente de bem. Então este é o homem com o qual nós tivemos o privilégio de conviver. Nós vamos falar aqui rapidamente de você, para vocês. Nós o chamamos um cientista pioneiro da medicina do futuro. Nós andamos com Jorge Andréa pela Europa e nós vimos como era reverenciado. Nosso irmão de Portugal no Congresso Internacional, depois fomos para a Espanha, pela França, por tantos lugares, e onde nós chegávamos era aquela reverência, aquele homem simples, humilde, cordial, generoso, amigo, simpático, um homem que oferecia o seu corpo e a sua alma, a sua inteligência privilegiada, o seu sorriso que era cheio de luz. E essa pessoa era recebida nos salões da Europa e reverenciada. O homem que estava abrindo os caminhos do cérebro, o homem que estava abrindo os caminhos da pineal, o homem que estava abrindo os caminhos de todo o sistema nervoso, associando, integrando isso tudo no ser humano encarnado, a sua vida como espírito. Cientista pioneiro da medicina do futuro. Então, o Dr. Jorge Andréa é para nós um homem múltiplo, sério, ético, benevolente, muito amigo de quem estava começando, as suas palavras de apoio, de orientação, claras, serenas, um homem que analisa, que observa, que escuta, um homem que decifra e que faz as boas escolhas e ajuda todos aqueles que dele se aproximam a fazer as boas escolhas. Humilde, modesto, elegante nas atitudes, zeloso, perseverante, fiel. Um homem de coragem moral, de absoluta integridade, mas ao mesmo tempo de uma simplicidade. Esses são alguns atributos dessa criatura extraordinária com a qual nós tivemos o privilégio de conviver. Então, estudar com ele é vencer desafios, atravessar barreiras, é ultrapassar os próprios limites, porque onde ele nos leva, nós não temos ideia. Jorge Andréa, quando desencarnou, foi recebido diretamente por Joana de Ângeles. E juntamente com Jung, ele hoje está na espiritualidade, em laboratórios muito especiais, continuando a desenvolver as suas pesquisas. Psicologia profunda, espiritualidade profunda, entendimento profundo do que é efetivamente a criatura humana. Então, é esse Jorge Andréa que nos faz ultrapassar nossos próprios limites. A procura constante de conhecimento, essa luta pela renovação interior,
por melhorar-se, fazer aflorar nele mesmo e em todos aqueles que dele se aproximavam potencialidades. Ele, de fato, fazia ver que o grande professor não é aquele que diz as coisas, mas aquele que vivencia as coisas. Exemplificar é, na verdade, a melhor pedagogia que existe. E Jorge era este exemplo vivo, permanente, continuado. Trabalhar com ele é entrar num tempo novo, no século XXI, que nos está apontando para uma nova realidade. Porque ele era um visionário, um homem à frente do seu tempo, movido por um ideal resplandecente, límpido, cristalino. Conviver com o Dr. Jorge é procurar sempre o novo, desconhecido, diferente, onde a criatividade é o limite. A sua mente viaja pelo universo, os seus pés caminham na terra. Ele sonha o ideal, realiza o que é possível, o que lhe é permitido, mas sonha sempre com algo mais. Dr. Jorge, nós dissemos que ele é um profeta pioneiro, porque ao mesmo tempo ele disse como profeta, como pioneiro ele fez. Um homem múltiplo, sempre teve o princípio de vida, o respeito ao outro. O outro é sempre um legítimo outro, ele dizia com todas as letras. Tem direito a fazer as suas escolhas, e eu tenho que respeitar essas escolhas. A garantia da liberdade do pensamento, um absoluto democrata, na sua expressão mais profunda e mais cristã da democracia, pautado na percepção do indivíduo, direcionado pelo seu nível evolutivo. O legado de Jorge Andréa é maior do que os livros que ele nos deixa. Ele exemplificou valores, mostrou essa relação extraordinária de viver e conviver, que é a essência da doutrina espírita. Ele ensinou a gratidão e o respeito ao próximo, demonstrou reconhecimento pelas diferenças. Ele preferia muitas vezes se omitir, guardar suas posições, suas convicções, suas certezas, se o risco de magoar o companheiro fosse claro, jamais magoar alguém. Figura ímpar no seu tempo, uma pessoa humana excepcional, feliz, um homem sempre de bom humor, solidário por natureza, incansável nas explicações. Homem que sempre traz em si a serenidade da transparência, a certeza da justiça e do equilíbrio, a paz e a tranquilidade da ética. Um homem raro. Dr. Jorge é um gigante do amor. Homem bom. Talvez a expressão mais clara e precisa que nós tivemos o privilégio de conhecer como um homem de bem. Uma acepção profunda do termo, como nos descreve a doutrina espírita. Um exemplo vivo do melhor que a doutrina espírita pode produzir em nós. Um homem raro, uma verdadeira inspiração de vida. E tudo começou na Bahia, diz ele. Uma família bem interessante, coisas boas, uma mãe maravilhosa, um pai também muito tolerante que me fez estudar medicina. Casou-se com Dona Gilda, Dona Gildinha. Tiveram 8 filhos, Dina, Mário, Jorge, Luiz Augusto, Júlio César, Eduardo, Jaime, Roberto e Ivan. Todos eles, o reflexo do pai. Criaturas autônomas, independentes, irrequietos, fortemente positivos em suas reflexões e convicções. Cada um mantendo seu colorido próprio, salvaguardado pela ética sempre presente do Dr. Jorge Andréa. O Mário Jorge, filho dele mais velho, testemunha assim. Pude conhecer a intimidade de um pai afetuoso e a maturidade de uma vida densa de amor, além do pensamento indelével, indestrutível e poderoso, em face da inabalável leveza do ser, contida em sua psique. Mas a maior das mensagens que pude testemunhar e ouvir do Pai foi-me dita de viva voz. Diz ele: filho, saibas que nada disso produzido por mim
teria ocorrido se não houvesse havido a presença, o encontro com sua mãe, nossa Dona Gildinha. E continuou. Ela foi inquebrantável em toda a sua existência. Fomos premiados pelos filhos que tivemos, e neles encontramos paz, concórdia e equidade. Aí está a família, pelo menos uma parte da família do Dr. Jorge Andréa, que nós trouxemos aqui para vocês. Ao seu lado, Dona Gildinha. E aí, netos, filhos, bisnetos, uma família integrada, linda família. O oficial médico da aeronáutica, ele conta para nós a história que quando se formou em medicina, foi para o Rio de Janeiro, se formou na Universidade da Bahia, e veio para o Rio de Janeiro, fez alguns concursos, e passou em vários deles, naturalmente, dentre eles o concurso da Marinha, da aeronáutica. Mas estava demorando, o chamado estava demorando, e ele disse: baiano, eu tenho pressa. Vou me encontrar com meu pai, que tem uma clínica, vou lecionar na universidade com ele, vou iniciar minha vida acadêmica. Mas nesse momento saiu a chamada para a aeronáutica, que ele não queria mais. Mas um amigo disse assim: olha, na aeronáutica estão mandando todo mundo estagiar nos Estados Unidos. Ele disse: oba, vou para os Estados Unidos. Então entrou para a aeronáutica e foi para os Estados Unidos do Ceará. E lá ele ficou no Correio Aéreo Nacional, onde rodou sobretudo a Amazônia e se transformou, graças a isso, no pajé branco, queridíssimo em toda a aeronáutica. E até hoje as pessoas lembram do tenente, do capitão, do major, né? Dedicado à palavra, atenção, carinho, respeito na vida militar. Então iniciou sua carreira profissional, um professor assistente do pai na Faculdade de Medicina da Bahia, trabalhando com histologia e embriologia geral. Foi médico da FAB, voou de norte a sul do Brasil pelo Correio Nacional, ligando o Brasil caboclo ao Brasil civilizado. Trabalhou pelas populações carentes da Amazônia, do sertão nordestino. Interagiu, trocou, foi protegido pelos índios da Amazônia, inclusive espiritualmente, como vimos, junto com os irmãos Vilas Boas. Conquistou junto aos índios o título de pajé branco e trabalhou também com o irmão Dulce, na Bahia, em favor dos mais necessitados. Ele era membro de um grupo de escola, trabalhou com Divaldo Franco, com Carlos Torres Pastorino, Carlos Embaçaí, Jaime Hollenberg de Lima, Deolindo Amorim, entre outros. Com Divaldo, ele, segundo ele, aprendeu doutrina espírita. Com Hollenberg, Pastorino, Divaldo, Chico, foi fundador da CAPEM, hoje CAPEMISA, e do Lar Fabiano de Cristo, a maior instituição de assistência ao necessitado do Brasil. Chamado por Deolindo Amorim, atuou junto com os fundadores do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Alma generosa, simples por excelência, referência no movimento espírita, sua grandeza foi reconhecida, reverenciado nos congressos espíritas mundiais. Foi eleito presidente de honra do ICEB. Foi homenageado como patrono do FORESP, Fórum de Debates Espíritas de Pernambuco. Foi nomeado professor emérito da Uniespírito, dentre tantos outros. Escreveu cerca de 30 livros. Seu propósito sempre foi incorporar a dimensão espiritual em seus estudos científicos, sendo seus precursores na investigação da relação medicina-espiritualidade. Já predizia há mais de 50 anos a ciência do século XXI estudará o espírito. A síntese da sua obra pode ser observada no seu último livro. Aparece aqui embaixo, ó, Do Outro Lado da Vida. Imagine, este é um homem com 100 anos e que foi lançado no final do ano passado, um livro de mais de 700 páginas, que é a síntese da sua obra. Um livro excepcional, com ideias avançadas, que unem ciência, filosofia e comportamento. É também um livro que coroa uma vida exemplar, de um homem que, ao mesmo tempo,
cientista e filósofo, um homem dotado de uma religiosidade essencial, um homem raro, com o qual tivemos o privilégio de conviver. Jorge Andréa, gigante do pensamento, uma luz para muitos seres que estudam o que ele produziu. Sua obra é referência para pesquisas do Brasil e no mundo. Um cientista pioneiro da medicina do futuro, que anuncia este tempo com a força da sua pesquisa, com a energia da sua intuição, com a alegria das suas certezas e com a candura da sua modéstia. Uma fala desse nosso irmão. Não sabemos o nosso tempo de vida terrena, mas sei que nada do que vivemos terá sentido se não tocarmos o coração dos nossos companheiros de jornada. Basta termos a palavra que conforta, acompanhada de assuntos produtivos, ao lado do olhar que afirma e demonstra os valores ventilados. Neste mecanismo, os sentimentos mais nobres se vão mostrando, onde o amor bem intencionado assume a lembrança da estrutura psicológica do ser. Tudo isso dá finalidade à vida, a fim de mostrar-nos intensa, verdadeira e pura ao navegar no conteúdo dos fatos científicos com os fortes coloridos da doutrina espírita. Abraços fraternos, Jorge Andréa. Julho de 2013. Muito obrigado, doutor Jorge Andréa, pelo seu exemplo de vida. Muito obrigado pelas suas verdades. Os espíritas sentem-se honrados por terem tido o privilégio e a oportunidade de conviver com o Senhor. E tenha certeza de que o Senhor da vida o está amparando, protegendo e preparando para a próxima jornada, quando não mais existirá a dualidade ciência e espiritualidade, quando a pesquisa, o estudo, a busca, o entendimento serão de estrutura espiritual. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil agradece ao Medinesp 2017 pela oportunidade de homenagearmos nosso presidente de honra, Jorge Andréa dos Santos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, professor César Reis.